Em primeiro lugar, eu quero vos saudar com a paz do Senhor e dar um bem-vindos à sala do banquete. Em segundo lugar, pedir perdão a vocês, porque a semana passada fiquei devendo por questão de saúde. Observe que o meu olho esquerdo ainda está um pouco, não está normal, e não foi possível fazer o vídeo das outras leituras diárias. Fiquei devendo, mas ora por mim para que Deus restaure assim a minha saúde. Mas eu tenho um prazer, um privilégio de, nesta segunda-feira maravilhosa, uma manhã rica, em voltar a comentar a leitura bíblica, a leitura diária da nossa revista, da Escola Bíblica Dominical, da lição de número 9, tá? Coragem para testemunhar, Paulo diante da multidão, melhor dizendo, né? E a leitura diária, ela está baseada hoje em Atos, capítulo 22, o versículo 14 e o 15, quando diz: Deus chama seus servos para serem testemunhas fiéis. Devemos observar, meus queridos irmãos, que Atos, capítulo 22, nós estamos estudando, registra o testemunho de Paulo diante do povo de Jerusalém. Veja que Paulo relata como, após seu encontro com Cristo, recebeu uma nova direção para a sua vida. Ananias, homem piedoso, instrumento de Deus, declara a Paulo que o Senhor o havia escolhido para conhecer a vontade divina, contemplar o justo, ouvir sua voz e testemunhar acerca de Cristo. O texto mostra claramente que o chamado de Deus não termina na experiência pessoal de conversão. Quem é alcançado pela graça também é chamado para testemunhar daquilo que Deus realizou em sua vida. Devemos observar por detalhes que, em primeiro lugar, Deus chama seus servos para conhecerem a sua vontade. Atos, capítulo 22, e o versículo 14 diz: te designou para conheceres a sua vontade. A expressão revela que o chamado de Paulo não era resultado do acaso, não era uma coincidência, não. Deus o havia chamado ou condicionado a Paulo e já havia estabelecido um propósito para a sua vida. Conhecer a vontade de Deus significa, meus queridos, permitir que a nossa vida seja orientada pelos propósitos do Senhor. Paulo havia vivido anteriormente segundo suas próprias convicções, perseguindo os cristãos. Todos conhecem a história de Paulo. Entretanto, seu encontro com Cristo mudou completamente a direção de sua experiência. O verdadeiro servo de Deus não vive simplesmente segundo seus propósitos, seus desejos. Ele procura conhecer a vontade do Senhor e submeter sua vida a ela. E em segundo lugar, observamos que o chamado está fundamentalmente fundado, firme, em um encontro com Cristo. Caso contrário, não tem respaldo nenhum. Ananias afirma que Paulo deveria, veja que ele diz assim: veres o justo e ouvires uma voz da sua boca. O justo é uma referência a Jesus Cristo. Paulo havia sido confrontado pela manifestação de Cristo no caminho de Damasco. Seu ministério seria fundamentado não em teorias humanas, mas em uma experiência real com o Senhor. Paulo não anunciava uma mensagem inventada por ele, uma filosofia. Não, ele anunciava aquilo que havia recebido e conhecido pela revelação de Cristo. Uma testemunha fiel não anuncia a si mesma, anuncia aquilo que recebeu do Senhor. O centro da nossa mensagem deve ser sempre Jesus Cristo. Mensagem cristocêntrica. Em terceiro lugar, Deus transforma a experiência pessoal em responsabilidade missionária. Se observar o versículo 15, quando apresenta o propósito do chamado. E qual era o propósito? Porque há de ser sua testemunha para com todos os homens.
Aqui está o coração do texto. Paulo não deveria guardar para si aquilo que havia visto e também ouvido. A palavra testemunha aponta para alguém que declara aquilo que conhece. Paulo seria chamado para testemunhar diante de diferentes pessoas, culturas e ambientes. O chamado de Deus envolve responsabilidade. A experiência que recebemos de Cristo deve tornar-se testemunho diante das pessoas. Aquele que foi alcançado pela graça passa a ter o compromisso de anunciar a graça. Senão, não tem lógica. E, em quarto lugar, observamos que a testemunha fiel anuncia aquilo que viu e ouviu. Só é ler o texto de Atos 22 e 15, termina dizendo, das coisas que tem visto e ouvido. Você tem ouvido e visto o quê? A respeito de Jesus. O testemunho de Paulo estava baseado em fatos que ele havia experimentado e recebido do Senhor. Isso nos ensina que o testemunho cristão possui duas dimensões. Aquilo que Deus fez em nossa vida e aquilo que aprendemos por meio da sua palavra. Não somos chamados para inventar uma mensagem. Não, mas para proclamar fielmente o evangelho puro. A testemunha fiel não altera a mensagem para agradar as pessoas com paliativos, não. Ela permanece comprometida com a verdade de Deus, independente da circunstância. Por isso, em quinto lugar, o testemunho deve alcançar, veja que o versículo de todos os homens. Entendemos que Paulo deveria ser testemunha para todos os homens, sem exceção. Isso demonstra a amplitude da missão. Homens, mulheres. No genérico, né? O evangelho não deveria ficar restrito a um grupo específico. Não. Deus estava enviando Paulo para anunciar Cristo a diferentes povos. O testemunho cristão não deve ser seletivo. Devemos estar dispostos a falar de Cristo com humildade, amor, fidelidade, independente de quem esteja diante de nós. Só é observar que Atos 22, 14 e 15 apresenta uma sequência significativa, maravilhosa. Deus chama, Deus revela a sua vontade, Deus permite conhecer a Cristo, Deus envia para testemunhar. Então, Paulo foi chamado não apenas para receber uma experiência especial com Deus, não, mas para transformar essa experiência em uma missão. Da mesma maneira, Deus deseja que seus servos sejam testemunhas fiéis, pessoas que conhecem sua palavra, vivem de acordo com sua vontade e anunciam aquilo que Cristo fez. Ser testemunha fiel, meus queridos irmãos, é permanecer comprometido com Cristo, com a verdade, com o evangelho e com a missão que recebemos. Que possamos dizer com a nossa vida e as nossas palavras, o Senhor, aquilo que tenho visto e ouvido de ti, não ficará somente comigo. Quero testemunhar fielmente a respeito de Cristo. Que Deus assim te abençoe e que sua semana seja maravilhosa. Preparando a lição de número 9. Maravilhosa. Um abraço e até amanhã, se Deus permitir. Focados na EBD.